Gente, qualidade e ESG tem custo. Tem custo. Mas esse custo é um investimento de longo prazo, né? Que a gente precisa correr para um mundo melhor, né? Olá, meu nome é Kátia McCord Simões Coelho. Eu sou engenheira metalurgista, formada em 1972 na UFRJ. A escolha da engenharia não foi muito difícil para mim, porque eu sou filha de engenheiros, neta de engenheiro. Meu avô foi militar, mas foi engenheiro também. Então não foi muito difícil escolher essa carreira. A metalurgia foi fruto da influência do general Odir, que era diretor da escola, Odir Pontes Vieira. Ele era diretor e eu fiz parte de um grupo de trabalho de reformulação de currículo, e como representante de turma, e foi daí o meu interesse pela metalurgia. E eu nunca mais deixei o aço. Em 1971, eu fui trabalhar na Tecnometal, Estudos e Projetos Industriais. E o meu primeiro chefe foi o Alexandre do Amaral Rezende, com quem eu aprendi muito, principalmente a ser crítica do meu próprio trabalho. Isso é muito importante. A Tecnometal foi uma empresa ímpar para aquela época. Ela já tratava os estagiários como auxiliar técnico. A gente já recebia naquela época participação nos resultados. Não havia discriminação de gênero, de raça, de opção sexual. Então, foi uma empresa muito boa de se trabalhar, um aprendizado extraordinário, porque eu trabalhei com estudos mercadológicos, com análises econômico-financeiras, com estudos de viabilidade. E foi essa experiência de 7 anos, por causa dessa experiência de 7 anos, que eu fui convidada a trabalhar no Conselho Interministerial de Preços pela equipe do Mário Henrique Simonsen. O que foi um outro degrau na minha vida, um degrau muito importante, porque eu tive oportunidades de conviver com empresários extraordinários, né, como a dona Lina Pérsico, como o José Gorgonzinho, da Ferbasa, como Paulo Vilares, Hans Larra, André Musetti, Jorge Gerdau, Germano Gerdau, e um destaque especial para Antônio Hermílio de Moraes, um homem extraordinário, que quando eu fui visitar, nesse processo do CIP, eu passei 1 ano como assessora técnica e 3 anos como chefe da divisão de siderurgia e não ferrosos. E o trabalho era analisar aumentos de custo e formação de preço. E na discussão de formação de preço, muitas vezes a gente precisava viajar, precisava conhecer a fábrica em loco. A grande vantagem de você visitar a fábrica é que aquele técnico queria mostrar serviço. Então ele abria como é que era com os rendimentos, o funcionamento. E o doutor Antônio, ele foi comigo visitar a Companhia Brasileira de Alumínio. Ele tinha no carro dele os livros com os resultados, com a performance dos equipamentos. E naquela oportunidade, eu comentei com ele que um dos trabalhos que eu tinha feito na Tecnometal era um diagnóstico do setor de bens de capital.
um trabalho extenso que o BNDES tinha contratado. E ele me levou para conhecer a Metalúrgica Atlas, onde ele fazia os equipamentos destinados ao próprio grupo. Então, o CIP foi uma experiência muito boa para conhecer o setor de siderurgia não ferrosos, mas foi também um lugar de muita pressão, porque já havia um entendimento de que o aço participava fortemente na formação de preço da cadeia produtiva. Isso não era bem verdade, mas a gente sofria muitas pressões. Pressões do próprio Conselho de Ministros para sermos muito rigorosos nas análises de preço. O meu primeiro trabalho no CIP foi de formação de preços na área do aço, que não foi avante, não aprovaram, porque aquilo ia significar um aumento de preço. Então, eu comecei a pensar que estava na hora de sair. E nesse trabalho com o CIP, eu participava de reuniões no Consider, onde era discutida questões de abastecimento de aço a diferentes setores do mercado, setores consumidores. Então, tive muito relacionamento com as entidades de classe. O trabalho extraordinário que uma entidade de classe faz, representando os interesses dos seus associados. A associação, ela leva as demandas das empresas, ela harmoniza essas demandas, ela filtra essas demandas. E aí eu fui trabalhar numa associação de classe, na Associação das Siderúrgicas Privadas. Na ASP, eu tive oportunidade de negociações. O que aconteceu naquela época? Nos anos, isso é ano de 1982. O Brasil enfrentava uma grande recessão, inflação muito alta, e as empresas se voltaram para o mercado externo. Empresas exportavam de 30% a 50% da sua produção. E o que aconteceu? O Brasil foi um grande exportador de vergalhões para a China. Nós negociamos com o governo um FII, uma taxa de exportação naquela época, né, para compensar já os custos do mercado interno. E aí nós enfrentamos as negociações dos acordos de restrição voluntária nos Estados Unidos e na União Europeia. Foi um período rico também, né, de negociação. A ASP e a Siderbras pelo setor de planos, a ASP pelo setor privado, dentro do IBS, dividindo cotas de exportação. Então, não era muito fácil, não foi muito fácil. Em 1988, foi iniciado um programa de saneamento das empresas estatais. Houve a privatização das empresas menores. E depois, em 1990, foi um marco de mudanças, de abertura de mercado, liberação de preços em agosto de 1991. Isso tudo era um trabalho forte também da ASP. E essa liberação de preços, ela foi muito importante, junto, né, com a privatização, porque levou a uma mudança no setor amplo, né, com melhor lucratividade, mais investimentos,
O BNDES atuou nesse sentido, o mercado de capitais atuou nesse sentido, e o processo, então, é fantástico. Você ter... Eu pude conviver com uma siderúrgica poluída, em condições ruins de trabalho, né? E ver esse processo de melhoria que ocorreu no setor, né? Melhoria tecnológica, melhoria em relação à mão de obra, né? Você passou nesses anos, né, que vieram depois de muitos investimentos, você passou a entrar com um paletó branco e sair com seu paletó branco de dentro de uma usina, né? Com processos de automação, com controles mais rigorosos. Então, isso foi um marco. O processo de privatização foi muito bem sucedido num setor que se tornou, eu diria que, eu sempre comento isso, que o brasileiro não sabe, não conhece a indústria siderúrgica que ele tem. Em maio de 1993, houve a fusão da ASP, Associação das Siderúrgicas Privadas, com o IBS, o Instituto Brasileiro de Siderurgia. Não fazia mais sentido existirem essas duas entidades. Nessa época, o trabalho forte do IBS, muito forte, foi de negociação dos ex-tarifários. Um trabalho grande, extenso, detalhado. E já nessa época, o setor já vinha importando equipamentos para maior controle, em condições de oferecer maior controle de danos ambientais, de restrições a danos ambientais, já nessa época. As negociações com a BIMAC eram difíceis, porque os ex-tarifários, que são as isenções de imposto de importação para equipamentos sem similar nacional, eram muito difíceis, eram possíveis, mas difíceis. E aí, de novo, o trabalho forte da entidade de classe que se faz representar, né, perante o governo na luta dos interesses do setor. Os resultados foram estimulantes e em 2002 o IBS publicou o balanço de sustentabilidade, um balanço social. Naquela época se chamou balanço social do setor. Foi uma iniciativa pioneira e, posteriormente, passou-se a publicar o relatório de sustentabilidade. Então, os conceitos que foram discutidos a partir de 2004 em relação a ESG, as metas 2030 dos ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? O Instituto já tinha, o setor do aço já se preocupava com as questões ambientais, sociais e de governança. Então, de novo, é um setor em que todos que trabalham e trabalharam nesse setor têm muito que se orgulhar. Uma questão que vem sendo muito discutida é o consumo per capita de aço no Brasil. Em 1980, o Brasil tinha um consumo per capita de 100 quilos por habitante. A China tinha de 30. Hoje a China está entre 600 e 700 quilos por habitante e o Brasil continua nos 100 quilos por habitante. E me chegou às mãos eu acompanho o blog do Stefan Kunitz e ele publicou um artigo em que ele coloca um estudo, os resultados de um estudo que diz o seguinte,
que nos últimos 40 anos, isso ele está no blog dele de junho de 2022, que o Brasil, nos últimos 40 anos, cresceu, em média, o PIB anual, em média, de 3,5%. E que o PIB, mais a população, cresceu 75%. Ela sai de 100 milhões para 220 milhões. Consequentemente, o PIB per capita cresce 0,75%. Então não cresce. Porque como o consumo do aço, a performance do aço, está diretamente ligada ao crescimento econômico, né? O que aconteceu? Não podia crescer se não cresceu. Mas por que não cresceu? Por que a China sai de 30 para 600? Né? Isso é taxa de poupança. A taxa de poupança na China, 40%. Chegou a 45% em 2010. A do Brasil é de 13 a 15. Chegou a 21 no período da pandemia. Então, nós estamos vivendo um período de boas perspectivas, de crescimento. A gente precisa crescer. No Instituto Brasileiro de Siderurgia, que mais tarde, em 2010, trocou para o nome mais forte, Instituto Aço Brasil, existe um estudo do mercado brasileiro do aço. Esse estudo faz uma análise da destinação setorial do consumo. E, no final, era feito sempre uma projeção do consumo para os próximos anos, que nunca se realizou. Porque nós estávamos sempre fazendo uma projeção dos 5%. Dos 5%. Né? E o que acontece no Brasil? Por que a China tem uma taxa de retorno de 40% e a nossa taxa é de menos de 20%? Né? Porque o chinês cuida do filho. Aqui, a turma quer a previdência baseada no Estado. Quer receber da previdência. Você tem que investir no país. Falta essa motivação pró-investimento. Né? Se aconteceu na pandemia, pode continuar acontecendo, né? As pessoas terem a preocupação com a sua previdência, com o seu futuro. E aí vai estar investindo porque a qualidade, ESG, tem custo. Tem custo. Né? Mas você tem que prover a qualidade de vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Né? Se tem custo, mas a gente está investindo para o futuro. Né? E o aço faz parte disso, não tenha dúvida disso. Né? Mas por que? Quais são os fatores que tiram a competitividade do Brasil? Sem dúvida nenhuma, é o custo Brasil, é o custo da ineficiência, é o custo de excesso de regulamentações, o custo da tributação e a insegurança jurídica. As interpretações que são dadas nas leis, a Receita Federal permanentemente atribuindo interpretações próprias para arrecadar mais, né? Isso é muito ruim. Ainda na ASP, com o apoio de uma metodologia que a Gerdau tinha desenvolvido, nós fizemos um estudo do impacto do custo tributário, né, no preço das empresas, na receita das empresas. Essa metodologia depois foi verificada por uma consultoria especializada na área de tributos e, posteriormente, se contratou uma consultoria internacional, americana,
para se fazer um estudo em 10 países, né, usando essa metodologia. Gente, o Brasil tinha 22% de custo tributário. E os outros países chegavam de 10% a 15%. Né? Aí, mais recentemente, muito trabalho foi feito em cima disso, demonstrativos disso. O custo portuário, que felizmente, num trabalho árduo, de novo, das entidades de classe, e principalmente de ASP e IBS, liderando essa luta, a lei dos portos, a lei 8.630, foi emblemática, né, mudando a operação portuária. Então, houve esse estudo mais recente, em novembro de 2019, demonstrando um impacto de 1,5 trilhões, mais de 20% do PIB, por custa de ineficiências administrativas, tributárias, excessos, né? Isso está sendo trabalhado, vem sendo trabalhado, muita coisa melhorou. Abrir uma empresa hoje no Brasil ou fechar uma empresa está ficando mais rápido. Muita coisa vem melhorando, mais recentemente, nos últimos 3 anos. Nós estamos aqui em 2022. Então, há esperanças de que nós vamos ter um Brasil melhor. Bom, depois nesse processo de privatização, as usinas não investiram somente, não fizeram somente investimentos em tecnologias mais modernas. Elas passaram a focar não era a quantidade, mas a qualidade do produto que era oferecido ao mercado. O aço, ele precisa ser adequado à sua aplicação final. Então você não reconhece o aço olhando para ele. Você não compra um produto de aço para qualquer finalidade ou para qualquer uso, né? O aço tem alma. Por quê? Porque a característica mecânica dele está ligado à estrutura metalográfica dele, a forma com que ele foi trabalhado, a forma com que ele foi laminado, a forma com que ele foi produzido, a composição química desse aço. Muitas vezes o consumidor não sabe disso, né? Principalmente o setor da construção civil, que é mundialmente responsável por 50%, 52% do consumo de aço, e no Brasil ainda não chegamos perto dos 40% e já caiu ano passado, né? Mas é o setor que tem maior perspectiva de impulsionar o consumo per capita de aço no país, devido à infraestrutura, às habitações, né? E nesse sentido, foi formado dentro do Instituto Aço Brasil o Centro Brasileiro da Construção em Aço, que nós ajudamos a implementar. Ele está completando 20 anos de trabalho. Isso coincidiu com investimentos das siderúrgicas em produtos destinados à estrutura metálica e a produtos revestidos. Houve um investimento grande em produtos revestidos. Então, o mercado brasileiro é um mercado bem abastecido, ele tem oferta de produtos, ele precisa de demanda. Existe um excedente de capacidade que não é utilizada,
O pior é o excedente mundial de 500 milhões de toneladas de gente que quer entrar no Brasil. O problema não é a importação. O problema é que, quando você discute as questões ambientais, quando você importa aço, você está importando CO2. Então você tem que estar consumindo aqui dentro do mercado, você tem que fazer a renovação de frota, porque carros antigos poluem mais. Essa renovação de frota gera sucata, que gera aço, que gera trabalho. É esse ciclo que precisa ser cumprido. Não é exportar sucata, é utilizar mais a sucata que existe no mercado, mas que não é estimulado a renovação de frota, como eu falei, né? Que precisa de... Não é fácil essa renovação de frota. De novo, a gente fala, sabe de quê? De renda. As pessoas precisam ter renda. Mas você fica sempre num ciclo. Como é que gera renda? Como é que gera emprego? Tem que gerar trabalho. Tem que gerar trabalho. E aí, dentro do Instituto, existe essa coisa forte de investir no marketing. Isso é no Instituto. Nas empresas não é tanto não, sabe? Na hora de cortar custo, a primeira área que é cortada é a área de marketing, infelizmente. A verba do marketing, da promoção, da qualidade. O que a gente identificou? Que a esquadria de aço, por exemplo, ela é melhor do que a do alumínio. Ela é mais forte, ela é mais resistente. Mas aí, muito fabricante pequeno, sempre um fabricantezinho pequeno, ele precisa conhecer, ele precisa ser mais cuidado, seja pela rede de distribuição, porque uma usina não pode cuidar desse mercado pulverizado. O mercado da construção civil é pulverizado. Por isso foram muito importantes os programas setoriais da qualidade, no âmbito do programa Qualiab de São Paulo, que é fantástico, né? O PBQPH, ele está meio prejudicado, ele ficou muito burocrático, ele se fechou em si mesmo, um monte de regras, né? Mas ainda ontem eu conversava com o pessoal de esquadrias de aço e de alumínio, eles vêm avançando individualmente, independente de PBQPH, cada um está cuidando da sua certificação de produto. A certificação de produto, ela oferece uma garantia ao consumidor. Então, o produtor também precisa sentir que é um investimento importante, a qualidade. A falta de qualidade é custo Brasil. O Inmetro agora está trabalhando numa política de infraestrutura da qualidade, de conscientizar a população, a sociedade, da importância da qualidade. Gente, qualidade e ESG tem custo. Tem custo. Mas esse custo é um investimento de longo prazo, né? Que a gente precisa correr para um mundo melhor, né? As perspectivas para frente, se a gente olhar para trás, o Alan Turing, um inglês que decifrou os códigos alemães, ele foi o autor do primeiro computador, né? Isso na época da Segunda Grande Guerra. Essa evolução tecnológica, né, ela foi mais devagar, ela veio mais devagar e se acelerou. Eu ainda sou do tempo do telex e da telefonista, que a gente tinha que programar uma ligação com ela, né? E hoje a evolução foi tanta que a gente trabalha em casa usando celular, faz reunião à distância, né? Usando o celular.
Mas tem uma coisa que me preocupa, sabe? Quando eu vi, há pouco tempo, a série, quem não viu, veja, uma série alemã, Os Bárbaros, da Netflix. E quando eu li a história de São Lucas, o médico das almas e dos homens, eu vi que o homem não evoluiu como deveria ter evoluído. A tecnologia vem evoluindo, vai continuar evoluindo, ela traz mais conforto, ela trouxe mais saúde, mas o homem precisa, a sociedade precisa ser melhor. Ela precisa evoluir, o ser humano, porque você vê, quando você vê a série, quando você lê esse livro, você observa, até a questão tributária nas bebidas está no livro do São Lucas. A reclamação do consumidor, né, da taxação dos romanos nas bebidas. E você vê o homem se degladiando, né? Você podia ter uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica, né? Na África, por que os mais ricos, de alguma forma, não estão olhando para eles, né? Em vez de quererem esses poderes econômicos de impedir o Brasil de crescer, o Brasil vai crescer porque ele em si mesmo já é um grande mercado. E ele tem tudo, essa coisa de dizer que a gente não tem inovação, não tem tecnologia, tem, mas precisa de crescimento econômico para alimentar essa tecnologia, essa inovação. Porque os instrumentos, as ferramentas, a gente tem. Então, como eu já comentei, eu comecei a trabalhar em 1971 e em abril de 2013 eu deixei o Aço Brasil porque era preciso haver um processo de renovação. 5 gerentes foram preparados nesse sentido, nas diferentes áreas que eu atuava. Mas eu me sentia muito confortável, porque eu sempre partilhei com todos eles todo o conhecimento que eu tinha acumulado. Eu também comentei aqui do Alexandre Rezende, né, que me ensinou a ser crítica do meu próprio trabalho. A geração nova que está chegando para trabalhar, eles já querem ser diretores. Mas você não pode virar diretor se você nunca sentou no chão para separar uma xerox, ajudar a montar um trabalho. Se você nunca conferiu um texto, se você nunca escreveu. Há uma dificuldade. Hoje os executivos têm dificuldade de montar equipes. Encontra-se sim gente motivada, mas é preciso você, é uma jornada, é passo a passo. Uma criança não entra para ser alfabetizada, abre um livro e lê. Ela tem uma jornada. Há um trabalho que já começa, né, com 3, 4 anos já se começa, se essa criança vai para a escola, e hoje eles vão para a escola muito cedo, né? Há uma jornada a ser cumprida. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quem acha que trabalha muito, não é porque trabalha muito. O que é importante é que você trabalhe com satisfação, invista naquilo que você faça a sua opção, a sua melhor opção. Mas mantenha seus amigos, né? A opção não é só o trabalho. Existe... você precisa intercalar a leitura, porque
a leitura mesmo de outros assuntos, ela enriquece o teu conhecimento, né? Ela amplia o teu conhecimento. E então eu agradeço muito todas as pessoas que passaram na minha vida, seja os meus superiores, que foram fantásticos, que me estimularam, que me corrigiram, né? Eu rolei no chão com muito chefe, né? Argumentando, aprendendo, né? O debate leva ao aprendizado. Então, eu aprendi muito e continuo aprendendo, porque eu hoje, na Associação Brasileira da Construção Metálica, eu levo a minha contribuição. Na BNT, eu levo a minha contribuição, né? Nesse momento, eu atuo eu sou conselheira da BNT, eleita, já estou no meu segundo mandato lá como representante do sócio individual. E esse trabalho, eu vou voltar a falar nisso, o trabalho da entidade de classe é reunir os interesses de um setor, né? A estrutura metálica não é bem conhecida no setor. Já melhorou muito com o trabalho do CBCA e da própria Bcem, e o trabalho nas universidades, né? As universidades, elas formam essas pessoas, então a gente precisa levar a informação aos professores, tem que haver um trabalho conjunto da universidade junto com a indústria. Isso é muito importante também, eu não comentei isso a respeito, mas é fundamental. Você tem professores maravilhosos, motivados, profissionais, né? Outro exemplo que eu não posso deixar de citar é a ABESE, né? Que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Estruturais, né? Como eles lutam pelo bom projeto. Esse é que é o nosso futuro, fazer melhor. Mas eu não deixei de pensar, meu marido me ajudou muito. Muito. Os meus filhos também. Também. Mas eu não deixo de estar presente na vida dos meus netos, enquanto eu tenho espaço na vida deles, né? Porque daqui a pouco eles vão viver a vida deles, né? O maior companheiro que a gente tem é o teu consorte, né? Porque é um sustentando o outro, um aguentando o outro, um construindo com o outro. Então, eu não tenho hobby. Meu hobby é não ter hobby. Esse é que é o meu hobby. Eu gosto de viajar. Eu vivo agora para fora. Meus filhos moram fora do Rio de Janeiro, né? Estão bem. E isso é que é importante para mim, né? O mais importante não é tê-los perto de mim. E tem uma coisa que foi emblemática na minha vida também. O meu irmão teve 3 AVCs. Eu passei a ler mais sobre... Eu tenho formação católica, mas li livros espíritas, assisti palestras, para poder entender o que tinha acontecido. A vida não é igual para todos nós. Nós é que temos que saber administrar aquilo que nos vem. Existe o livre-arbítrio, mas existem as oportunidades que são diferentes. O que seria de nós se tudo fosse igual? Não funcionaria, não funcionaria.
Então, a gente tem que estar trabalhando junto. Uma vez, um desses gerentes me fez 2 perguntas, eu passei as informações para ele, ele saiu da minha sala. Depois ele voltou, ele olhou para mim, perguntou de novo outras coisas, eu passei para ele. Ele saiu da minha sala e ele voltou. Ele disse, escuta, você não existe. Eu digo, como? Você não existe. Por que eu não existo? Porque você partilha tudo. Mas, gente, se você não partilha, você não recebe fatos novos, você não recebe informações novas. Então, falta talvez... Eu tento dizer isso para os meus netos, sempre para os meus filhos, para os meus sobrinhos netos, né? Ainda ontem eu tive com uma pequena aqui comigo e eu disse para ela, né? A gente tem que fazer sempre melhor, né? E o Brasil é um mundo em si mesmo. E o nosso per capita de qualquer coisa é baixo. Então nós temos muito para crescer. Depende individualmente de cada um de nós, mas também de menos Brasília, menos Congresso, né? Mais trabalho e menos burocracia. Nós precisamos de menos burocracia, menos leis. Essas pessoas que acham que estão lá no Congresso e tem que fazer lei, e tem que dar palpite, tem que aparecer, não. Nas negociações da lei dos portos, eu me lembro que nós fizemos maratona nos gabinetes dos deputados e um deles perguntou para nós, ok, tem mérito o que vocês estão propondo, e o que eu vou ganhar com isso? Isso é pergunta de um parlamentar? O que eu vou ganhar com isso? Então vamos... eu acredito que o conhecimento a gente deve estar sempre adquirindo, partilhando e adquirindo, né? O trabalho é sempre permanente. E as viagens, o ócio também gera emprego, né? Porque a gente vai para o restaurante, né? Eu sempre comento isso com meu marido, senão a gente está gerando emprego. Vamos almoçar fora, vamos jantar fora, vamos para o hotel, vamos curtir, né? E é isso que faz a vida valer a pena.